tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2015, é uma segunda-feira, e o nosso verbete é de número 3.300, ele tem 5 páginas, 50 logias e 18 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a chega retrobiográfica, da especialidade amparologia. E no caso o verbete foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. Na definologia, a chega retrobiográfica é a ideia, fator ou variável constituindo aporte paradidático promovido pelos amparadores extrafísicos e apreendido pela consim homem-mulher a fim de facilitar as autopesquisas retrocognitivas funcionais em prol da autoevoluciologia lúcida. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da amparologia, os morfopensenes impedidores da telepatia amparadora, a corrente pensênica promovida pela chega retrobiográfica, o mater pensene da autopesquisologia. E na fatologia, o aporte evolutivo, a aproximação à autorrealidade consciencial, o enfrentamento do labirinto conscienciográfico, a atenção inteligente às oportunidades autoevolutivas, a função máxima da autocognição no caminho da evolução, os fios condutores do aprofundamento da história pessoal, a autorrealismologia, o impacto automotivador da chega retrobiográfica, os neoposicionamentos existenciais a favor do complexos. E aqui na parafatologia, a atitude pró-amparador extrafísico, a interseção do fio dos achados extrafísico, a hidroenergia atuante na limpeza das energias gravitantes, o entrosamento paracerebral junto ao amparador de função, o acoplamentário enquanto cenário multidimensional propício às achegas retrobiográficas, o paradever do intermissivista relativo à holobiografia pessoal. E aqui no detalhismo eu chamo a atenção que tem 13 máximos, o que configura aqui um máximo para essa divisão. E ele também tem 27 seções. E na argumentologia, a gente destaca aqui uma listagem com 12 ocorrências factuais ou parafactuais relacionadas aí às achegas retrobiográficas. E na remissiologia, eu destaco amparofilia, autopesquisologia, holobiografia pessoal, presente invisível, retrospectiva autodesassediadora. E aqui na frase enfática, as achegas retrobiográficas surgem a partir da predisposição reciclofílica do pesquisador empenhado na excelência interassistencial, universalista e cosmoética, em prol da evolução. E na questionologia, você valoriza as achegas retrobiográficas? Em escala de 1 a 5, qual o grau de aproveitamento e retribuição interassistencial relativos às informações recebidas? E aqui na bibliografia específica, nós temos então 2 fontes bibliográficas. Agora vamos à mega-análise. Essa mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Aporte, inspiração, contribuição, autocognição ou memória, cosmoética, sinalética, autoesforço, reciclofilia, retrocognição, sincronicidade, autopesquisa, seriexologia, amparologia, autoevoluciologia, autocogniciologia, holobiografologia, mentalsomatologia, autorrealismologia, interassistenciologia. Agora, pessoal, antes de eu entrar aqui nas perguntas aí, dos teletertulianos, de vocês, eventuais aí, eu queria comentar um pouquinho sobre esse verbete. Na verdade, essa ideia de escrever esse verbete foi muito em função do que de experimentologia e de observação em relação às experiências dos colegas no meu entorno também.
porque principalmente para quem mora aqui na Cognópolis, mas não só, né, claro, mas eu estou falando aqui da convivência mais diária aqui na Cognópolis, é bastante comum a gente perceber, não só com a gente mesma, mas a gente ouvir os colegas comentando de alguma chega retrobiográfica. Porque a chega, como a própria definição coloca, né, é um aporte, né, é alguma coisa paradidática que os amparadores fornecem para a gente. Então, não necessariamente é uma retrocognição de barba, cabelo e bigode, que você tem ali um pacote de informação ou alguma cena retrocognitiva. Mas pode ser uma informação que conduza você a fazer uma pesquisa e que vai ou aprofundar o que você já está pesquisando ou gerar uma nova pesquisa, tá certo? Então, a ideia aqui desse verbete é chamar atenção para essas ocorrências e ajudar a gente a dar mais valor a isso, né? A tirar mais partido dessas ocorrências que são factuais, enfim, parafactuais, elas acontecem aí no nosso cotidiano. Claro que principalmente se a gente estiver bem intencionado, fazendo autopesquisa, buscando as reciclagens. Então isso tudo passa a se tornar, vamos dizer, uma parte da dinâmica evolutiva da gente, tá certo? Então, assim, também para ajudar a gente a desmitificar, né? Que não fique um mito, mas que se torne alguma coisa mais dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Lidar com esse tipo de autopesquisa para aprofundar aí no que a gente precisa, né? Porque, que nem eu coloquei aqui na frase enfática, assim, a frase enfática vocês sabem, né? Ela tenta sintetizar o que a gente quer colocar de mais relevante assim no verbete. Então, eu coloco aqui, as achegas retrobiográficas surgem a partir da predisposição reciclofílica do pesquisador empenhado na excelência interassistencial, universalista e cosmoética, em prol da evolução, ou seja, o que eu estou denominando aqui de achega retrobiográfica é alguma coisa realmente convergente para a nossa evolução, né? Ela tem a ver com a nossa predisposição interassistencial, tem a ver com a nossa predisposição à reciclagem e com a nossa intenção de qualificar isso tudo, né? Com o nosso gás aí de correr atrás para melhorar a nossa condição atual, tá certo? E aí, isso tem uma ligação, uma convergência bem direta com essa seção, que é uma pena, mas ela ficou com erro aqui, mas tudo bem, a gente já vai corrigir. Tem a última seção aqui da conformática, ela se denomina ortopensatologia, aqui do verbete, na primeira divisão do verbete. Isso é uma ortopensato do professor Valdo, aqui do léxico de ortopensatas dele. E então ele coloca retrocognição. Quanto mais você conhecer quem foi, melhor para você hoje, tá certo? Então, essa ortopensata, ela cai em cima do lance para a ideia desse verbete. E aí também, dando uma palhinha na questão da verbetografia, né, a gente chama atenção para duas coisas. Uma é da importância dessa interconexão das seções do verbete, esse diálogo que deve ocorrer entre as diversas seções do verbete para que ele ajude o leitor, o pesquisador a fazer mais associações de ideias, né? Porque essa questão da técnica do verbete, ela tem muito a ver com a questão de instigar o leitor para configurar novas ideias para si próprio, né? Para quem está lendo, o que faz mais sentido. Então, essa interconexão entre as seções, ela é fundamental. E também essa seção ortopensatologia, vocês vão ver com mais frequência, ela começa a aparecer, já teve um verbete anteriormente com ela, e
ela vai começar a aparecer com mais frequência, porque justamente é uma nova seção do verbete, para a gente poder citar o léxico, mais precisamente o léxico de ortopensatas do professor Valdo Vieira. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber exatamente aonde foi publicada essa pensata, ela vai aparecer na bibliografia específica de cada verbete, com a página precisa de onde ela foi retirada, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. A gente tem aqui uma pergunta sobre a estrangeirismologia. E ele, então, aqui na página 20 do verbete, ele pergunta como funciona o lateropensenário. Então, o lateropensenário está colocado aqui como último item da seção estrangeirismologia. E esse lateropensenário, ele não deixa de ser, eu coloquei como último item, porque se a gente está colocando o verbete como especialidade da amparologia, ou seja, a proposta aqui da chega retrobiográfica é ser alguma coisa que a gente recebe do amparador extrafísico, essa questão do lateropensenário fica bem precisa. Por quê? O lateropensenário é um neologismo proposto pelo professor Valdo Vieira. Ele consta, que eu saiba, a primeira vez ele constou do verbete lateropensene, e esse verbete também dele, que consta da enciclopédia da Conscienciologia, justamente coloca como o lateropensene sendo o pensene lateral, coadjuvante, ele é confluente, ele converge para alguma ideia básica. Então é como se ele fosse capaz, ele é capaz ou de enriquecer alguma ideia que você tem, que você, por exemplo, esteja pensando sobre alguma coisa ou pesquisando algum assunto, e aí pode chegar aquele lateropensene que vai ou enriquecer a ideia que você já está pensando, ou ele vai conduzir você para um novo rumo daquela ideia. Por exemplo, se você estiver pesquisando algum assunto, suponhamos aqui, trazendo aqui para esse nosso verbete, né? Suponhamos que você esteja fazendo alguma pesquisa sobre a sua retrobiografia. Às vezes você já teve você já teve uma retrocognição que você não tenha muita dúvida e esteja pesquisando o aprofundamento, ou então algum flash, algum insight, né, sobre alguma retrovivência sua, alguma retrobiografia. E aí você pode ter um lateropensene, que é esse pensene que chega, ele não está na ideia central do que você está pensando, mas ele chega assim, sorrateiro, e enriquece aquilo. Ou ele aumenta aquilo que você está pensando, ou ele ajuda você a dar aquela desviada evolutiva para botar você ali dentro do que é mais correto, né? Mais produtivo. E aí, o lateropensenário é um cognato de lateropensene, lateropensenário no sentido do local, do holopensene mais propício para você ter o lateropensene, tá certo? Assim como a gente tem outros locais, né? Aqui no verbete, por exemplo, a gente tem o gesconário, que é o local, o holopensene mais propício para produzir gescões, o tertuliário, que é o local mais propício para as tertúlias. E então o lateropensenário, ele é o local, o holopensene, que você pode definir como o holopensene mais propício a você ter lateropensenes. E aí a gente não tem um lateropensenário em estrito senso, assim. Pelo menos eu não conheço. Talvez a gente possa vir a ter, né? Mas é claro, por exemplo, o laboratório do SAEC de ortopensenologia, ele tende a ser um lateropensenário. Ele, pelo menos das experiências que eu já tive, não sei aqui vocês, mas eu penso que se a gente for sair perguntando, todo mundo que já fez esse laboratório, certamente teve ali um lateropensene bem interessante. Porque, é claro, a gente chega no laboratório para fazer autopesquisa, tá certo? E isso é difícil você chegar com tábula rasa. Na verdade, a gente chega no laboratório já com alguma vaga ideia, por mais
troncha que ela seja, ou mais vaga, a gente já tem ali alguma coisa que a gente quer investigar. E aí, então, pode ser ali o látero pensenário nesse sentido, de ser um ambiente propício já em função do acúmulo de energias, de experimentos em relação à pensenologia que vão propiciar o recebimento, a recepção dos láteropensenes. E também tem uma pergunta aqui na página 20, no final da terceira linha. Ele pergunta como se formam os morfopensenes impedidores da telepatia amparadora. Como eliminá-los? Olha, esses morfopensenes impedidores, eles se formam a partir dos patopensenes que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, do nosso dia, da nossa rotina. A gente não para de pensar, tá certo? A gente está sempre pensenizando, emitindo pensamentos, emitindo energias e emoções. E isso tudo vai criando o que se denomina de morfopensenes. E se a nossa pensenidade não é cosmoética, se a nossa pensenidade ela fica assim, em algum momento, ou às vezes por um segundo, né, por segundos, minutos, de patopensenidade, a gente já cria esses morfopensenes impedidores. Por que eles são impedidores? Porque eles funcionam como bloqueadores. Eles são tão densos, são carregados e tão nocivos que eles criam na nossa psicosfera uma aura impedidora do acesso, da chegada de láteropensenes amparados, de achegas retrobiográficas. E eu já tive assim, uma vez eu tive um insight muito específico sobre isso. Aliás, mais de uma vez. Então, a questão é a gente trabalhar o máximo que a gente conseguir com as nossas energias, fazendo o trabalho que a gente já sabe que precisa ser feito, a exemplo do estado vibracional, da exteriorização de energias positivas, da busca, da manutenção de pensamentos mais homeostáticos mesmo, né? Enfim, evitar a patopensenidade. E aí você pergunta assim, como eliminá-los, né? Mais precisamente, tem aquela técnica da chuveirada mesmo, de verdade. Eu até coloquei aqui na parafatologia, eu coloquei na quinta linha, você pode ver a hidroenergia atuante na limpeza das energias gravitantes. Eu penso que essa técnica ela é muito eficiente. Você mexer com as energias e se você notar que a situação está muito complexa, é uma boa técnica. Você tomar uma boa ducha e continuar a mexer com as energias durante a ducha hidroenergética, né? É claro que nesses tempos aqui de restrição do consumo de água, a gente tem que ser bem pontual na nossa limpeza energética pelas hidroenergias. A gente liga a televisão hoje em dia, né? Liga o noticiário, é só o que acontece. Até os blocos de carnaval estão preocupados com isso. Então, mas funciona. Então, é uma boa maneira de eliminar, né? Então, a ideia é que a gente reduza, que a gente elimine ao máximo possível esses morfopensenes impedidores dessa telepatia amparadora, porque a gente sabe que é a maneira mais prática, assim, mais vamos dizer, direta, não é, de um contato com o amparador, não é verdade? A gente conseguir essa comunicação paracérebro para cérebro. Então, quanto mais a gente fizer a nossa parte, mesmo que a gente não tenha muita facilidade ou que seja alguma coisa que a gente está conquistando ainda, trabalhando e buscando aumentar a telepatia com o amparador, que a gente pelo menos consiga fazer essa parte de manter essa limpeza dos morfopensenes impedidores. Agora na fatologia, na página 20, ele pergunta aqui no final da quinta linha,
Você poderia explicar sobre o saldo da ficha evolutiva FEP do intermissivista, dosando as achegas retrobiográficas? Bom, aqui a gente lembra que o saldo da FEP é um verbete do professor Valdo, então quem quiser aprofundar é bom dar uma lida. Tem na enciclopédia, no próprio DVD. Se você não tiver o DVD, pega aqui, baixa no site das tertúlias e chama FEP do intermissivista. Mas aqui, especificamente nesse verbete, eu penso que tem uma importância muito grande, porque, ora, se a gente está falando de amparador, se a gente está falando da nossa condição de intermissivista, é claro que o que a gente vai poder receber de achega retrobiográfica tem total relação com a nossa FEP, vocês não acham? Com o saldo da nossa FEP. É claro que se a gente teve experiências muito negativas, muito patológicas, e se a gente não tem muita maturidade para lidar com esse assunto, a gente vai ter um determinado tipo de achega. Mas vai que os amparadores já sabem. O nosso evoluciólogo, por exemplo, já percebeu que a gente tem... Ele também tem isso na nossa FEP lá. Se já está claro que a gente conquistou ali um nível de maturidade para acessar tal parafato retrobiográfico, ou pelo menos iniciar uma pesquisa sobre alguma coisa da nossa retrobiografia, isso tudo vai estar, então, conduzindo, né, a essas achegas, vai estar favorecendo e, vamos dizer, guiando, né, o que a gente pode acessar e o que seria a nossa prioridade em termos de achega retrobiográfica. Agora, tem uma pergunta sobre o fenômeno da EQM. Aí não é especificamente do verbete, não. Ela pergunta, é uma pessoa de Brasília, ela pergunta assim, sobre o fenômeno da EQM, há algum caso de sentir o próprio nascimento e, mais ainda, o indivíduo fazer a projeção da consciência lúcida até os 7 anos, com muita naturalidade. Ela diz que é o caso dela, então claro que tem um caso. Se você está relatando que você tem essa experiência. Eu, assim, particularmente, eu nunca tive nenhum caso de EQM, não. Eu, pessoalmente, né? Agora, o que a gente vê, o que a gente lê nos livros, né? A gente tem vários pesquisadores aqui da CCCI que passaram pela EQM. A gente tem o livro da professora Lucy Lutfi, que chama Voltei para Contar, não sei se você já leu, e é muito interessante esse livro. Ela faz justamente o relato dela, né? Acho que ela teve mais de uma, sobre EQM. Então, a EQM realmente ela promove essa... Tem muita gente que relata esse túnel, né? Que é como se fosse uma retrospectiva da vida. E aí, claro, pode acontecer também a retrospectiva de acesso a outras vidas, não é? Isso aí é possível, sim. Agora, o que eu queria comentar, assim, para você é, primeiro, você considerar que a EQM ela é muito válida em termos de autopesquisa, aproveita as experiências que você teve e faz autopesquisa sobre isso. Tenta aprofundar as circunstâncias, o porquê que você teve, que tipo de informação que você conseguiu captar nessa EQM. E aí, com isso, tenta escrever sobre isso, aprofundar a sua pesquisa, que vai poder ajudar você, com certeza. E uma outra coisa também, ao mesmo tempo que isso pode ajudar você, você pensa também que a EQM, ela não é uma condição ideal assim, de retrocognição ou de projeção lúcida, porque ela acontece, em geral, em cima de algum trauma ou de uma condição somática muito ruim. É uma doença, é um acidente, enfim, não é uma condição homeostática. Então, é importante você ter muita criticidade em relação às informações que você pescou aí na EQM, tá certo? Assim, você ter muito autodiscernimento e ter bastante cuidado mesmo na observação e no que você vai poder aproveitar
das suas experiências. E aí qualquer coisa, pergunta aí, vamos debater, vamos buscar ajudar aí você nas suas pesquisas, tá certo? Agora, a gente tem uma pergunta aqui da pensenologia. Na página 20, quarta linha. O holopensene da autodesassedialidade. Você poderia comentar? Olha, esse autopensene, ele, na minha opinião, ele é fundamental para a gente ter a chega retrobiográfica. Quanto mais desassediado você tiver, claro, mais você vai permitir a chegada de amparador. Se você está todo assediado, ou autoassediado e assediado, fica muito mais difícil, se não praticamente impossível o amparador chegar impossível é forte, mas fica muito mais difícil o amparador de passar alguma chega retrobiográfica. E aí a gente tem que pensar também no seguinte, que tem as chegas e tem, não essa aqui que eu estou propondo, né? O verbete, no caso, é homeostático e ele está se referindo a essa questão realmente positiva, evolutiva. Mas a gente sabe que tem os flashes, tem as informações retrocognitivas assediadoras, não é? Que são promovidas por assediadores nossos. Então, a gente precisa cuidar disso, de buscar a nossa rigidez pensênica e, com isso, favorecer o nosso holopensene para a gente acessar as informações em prol da nossa evolução. Tá claro? Tudo bem? E também, ela pergunta, essa nossa teletertuliana, ela mora na Alemanha. E é interessante, ela é uma teletertuliana assídua. Geralmente ela faz perguntas. E ela pergunta também sobre o bálsamo intelectivo sugestivo. Se eu poderia aprofundar. Essa ideia do bálsamo intelectivo é uma expressão assim que eu arrumei para várias experiências que eu já tive sobre o acesso a alguma informação que chega e que eu também já percebi que muitas pessoas têm. Muitos colegas aqui que a gente convive têm isso. Então, são ideias que chegam para a gente através da leitura de um livro, ou através de uma tertúlia, ou de uma aula, ou de um curso, que às vezes você está sofrendo com aquele assunto. Você está se torturando, ele não está te fazendo, você está com algum pato pensene, ou aquilo não está te fazendo bem, você não está bem com aquele assunto. E aí chega aquela ideia como um bálsamo, ou seja, é alguma coisa que chega para ajudar você como um curativo, é como um remédio, porque você não está bem resolvido com aquilo. E é intelectivo porque é uma coisa de ideia, é alguma coisa que modifica a sua ideia, a sua pensenidade sobre aquilo que não estava fazendo bem. Então, por isso que é um bálsamo intelectivo. Não é um bálsamo não é um remédio, não é uma pílula, ou não é nada assim muito psicossomático. Ele vem como uma neo-ideia. E ele é sugestivo porque ele está sugerindo ali para você alguma modificação. E às vezes ele pode ser tão impactante que você muda. Eu já tive uma experiência uma vez que eu chamei de bálsamo intelectivo e não chegou a ser uma chega direta, porque foi alguma coisa que eu vi na leitura de um livro. Mas era um livro que não tinha nada a ver com o problema que eu estava... Aparentemente não tinha nada a ver com o problema que eu estava passando. Eu passei por uma situação muito delicada, assim. Enfim, alguma coisa assim de cunho emocional. Eu não estava bem com aquilo. Estava ruminando. Estava com um pato pensene sobre aquilo. Não estava ainda redondo. Conforme a gente vai trabalhando, né, alguma coisa que acontece que não foi boa... Você vai, até que aquilo passa e você esquece, não é verdade? E aquilo ainda estava fervendo na minha autopensenidade. E eu tive a inspiração ali, eu acho que foi não chegou a ser a chega retrobiográfica, mas eu penso que foi no sentido de eu ter alguma relação com aquela consciência, se eu precisar fazer alguma assistência com ela.
E, então, nesse sentido foi, mas diretamente de ideia não. Mas eu tive o insight de ler aquele livro, de ter um determinado livro que aparentemente não tinha nada a ver. Era um tema bem diferente. E durante o livro eu tive um insight. Falei, puxa, que problemão que essa pessoa está passando, que coisa absurda, né? Que coisa difícil. E era um livro sobre história, história mundial. Era muito sério assim a situação. E abordava assim a Segunda Guerra e tudo, a prévia da Segunda Guerra Mundial. E aquilo me deu um insight enorme. Foi assim, foi impressionante o impacto. Que me veio aquela ideia assim de como que o meu problema era irrisório, era uma besteira, muito bobo mesmo, em relação a que eu estava lendo, que era um fato histórico, né? Assim, eu quero dizer que a importância de ser histórico, porque era muito grande, era uma coisa realmente muito grande. E aquilo mudou, mas foi instantâneo, foi imediato. E eu mudei na hora. Eu parei com aquela besteira, eu parei, o meu padrão pensênico mudou na hora. Então, eu acho que é importante a gente ficar muito atento para isso, porque eu tenho a nítida sensação de que aquilo foi muito bem amparado. Porque nessa mesma leitura, não foi nesse momento exato, mas nessa mesma leitura eu percebi eu tive um extrapolacionismo assim, em relação à escagem de uma consciência, assim, bem interessante, assim, foi bem forte, extrapolacionismo mesmo. E então eu entendi que estava tudo conectado. Então é isso, a ideia do bálsamo é essa. Aí você pode ter com várias coisas, né? Então, assim, fica atento, porque isso pode estar acontecendo aí com você e às vezes a gente não dá o devido valor, né? E outra coisa também que eu acho interessante é essa questão que converge para a autopesquisa, né? Por isso até que eu coloquei aqui o último item da pensenologia, onde eu coloco o Mater Pensene da autopesquisologia, que é justamente a importância que eu vejo da gente focar na autopesquisa para poder entrar nesse holopensene, dos insights, das achegas, dessas conexões aí com que a gente lê, né? Você quer perguntar? Dulce, ainda com relação aos morfopensenes impeditivos da telepatia amparadora, você poderia repetir e ampliar as técnicas que você utilizaria ou recomendaria? Olha, a técnica número 1 é a questão de você mexer com as suas próprias energias. Por exemplo, você fazer o nosso grande estado vibracional e trabalhar os chakras encefálicos, principalmente o coronochakra. Agora, tem momentos que a gente tem mais dificuldade, tá certo? De mexer com as energias. Às vezes a situação está tão difícil, tão pesada, que isso fica mais difícil. Ou, às vezes a gente está precisando realmente dar uma potencializada no nosso holochakra, no nosso energossoma. Então, uma técnica que eu acho muito boa, que me ajuda muito, é a técnica de tomar uma chuveirada mesmo. Ir para o chuveiro, mexer com as energias debaixo do chuveiro. E eu já tive uma experiência específica, pontual, de eu fazer isso e eu perceber um insight, de eu ter uma ideia bem útil para mim. E eu tive a confirmação de que aquela ideia veio de um amparador, não foi minha mesmo. Na hora eu achei que não era minha, que estava muito boa para ser minha. Não tem isso. A gente diz que ideia, essa ideia está muito diferente, não é minha, não pode ser minha. E eu tive a confirmação que realmente aquela condição de limpeza das energias gravitantes que aconteceram ali naquele momento permitiram o acesso mais fácil do amparador extrafísico. Entendeu? Sim. Sim, inclusive eu estou chegando, sou nova na Conscienciologia. Ah, é? Que bom! Mas eu percebo, as poucas vezes que eu estive aqui, a diferença entre fazer o EV aqui no CAEC e lá na minha cidade, né, na minha casa.
é muito diferente. É diferente, você tem toda a razão. O Holopensene aqui é muito potencializado. Sim, né? flui bem mais fácil. Agora o que é importante, eu vejo que é bem importante, tenta gravar o máximo que você conseguir esse padrão daqui. Para você ter o padrão daqui como referência sua lá. Ok. Entendeu? Obrigada. Que isso pode te ajudar. Outra coisa também que você pode fazer, eu antes de vir morar em Foz, eu fiquei vindo aqui de 2 em 2 meses. E eu percebia claramente. Quando eu chegava lá e tudo, chegava na cidade que eu morava e tal, na minha casa, e percebia bem a diferença. Então eu tentei também reproduzir o Holopensene de um ambiente, no caso do Holociclo aqui. Reproduzir no sentido de ter os tratados, os livros, um Holopensene de estudo, de pesquisa, de mexer com as energias. E aí me ajudava muito também. Quando a situação estava mais complicada, ali era o refúgio. Ok, obrigada pela dica. Nada. Quer falar? Você falou aí da chuveirada como uma ajuda para o trabalho das energias, né? Outra coisa que eu acho que é legal são as dinâmicas parapsíquicas. Ah, sim, claro, com certeza. Você Também, tem toda a razão. Nesses momentos que você falou que às vezes é difícil trabalhar a energia, a dinâmica te dá um empurrão. Com certeza. Né? As dinâmicas, a vinda aqui ao tertuliário, principalmente no horário da manhã, né? E também, né? Potencializado. Agora, com certeza, esses ambientes, que às vezes a gente também não dispõe desses ambientes ali à mão, né? Então, é mais um recurso, né? É claro que a gente sabe que o trabalho em si com as energias, independentemente do local, é o que é o mais importante, né? A nossa vontade em mexer, mas é que às vezes a gente não dá conta mesmo, né? Então, tem que ter essa ajudinha aí, o dedinho, a ajudinha externa. Só complementando aqui, a técnica da chuveirada hidromagnética ela é muito boa, porque você trabalhando com as energias debaixo d'água, aquilo fica potencializado, né? Então eu uso muito, muito frequência. Toda vez que eu tomo banho, eu exteriorizo e absorvo energia e faço o estado vibracional e aquilo intensifica. E por algumas vezes eu consigo até fazer uma auto-mega euforização, que já foi sentido por outras pessoas no ambiente. Ai, que bom, que ótimo. Então assim, eu recomendo, funciona mesmo. Se você não estiver tentando e não estiver conseguindo, insista que mais cedo ou mais tarde acho que você vai conseguir isso aí. Com certeza. E aí, dentro da sua informação, lembrando que essa questão dos ambientes, né, dos holopensenes que a gente vai criando, você pode ir criando um ambiente, até engraçado, né, mas essa questão do holopensene no seu chuveiro, né, no seu ambiente ali, da sua chuveirada. E aquilo vai potencializando você ter extrapolacionismos, aí no seu caso, megaforização, enfim. Isso tudo vai mantendo ali aquele ambiente mais homeostático, né? Mais potencializado. Agora aqui na parafatologia, na 4ª linha, página 21. O dedo extrafísico na ferida retrossomática. Você poderia explicar. Aqui a ideia é a seguinte. Dentro desses conceitos que a gente vem discutindo aqui ao longo da tertúlia, a gente já comentou da questão da chega, e está colocado aqui como na proposta, né, da chega, de ser efetuada por amparo extrafísico. Então, esse dedo extrafísico já seria a questão da atuação do amparo extrafísico na ferida retrossomática, no sentido de nos dar uma chega retrobiográfica relativa a alguma ferida nossa, do nosso retrossoma. Por exemplo, pode ter o caso da gente ter algum problema num outro soma, numa outra vida, alguma ocorrência que a gente teve que já está no momento de ser trabalhada, não é verdade? Ao longo da nossa evolução, ao longo da nossa vida, por exemplo, dessa existência, a gente vai recuperando cões
vai amadurecendo, vai trabalhando, vai fazendo as nossas reciclagens e vai ficando mais propício, mais apto a mexer nas nossas feridas retrossomáticas. A gente vai tendo mais estofo para isso, vai ganhando mais estofo. E aí entra a chega retrobiográfica, do dedo extrafísico, ajudando a gente, apontando aonde a gente já está precisando mexer e trabalhar em relação a uma retrovida. Também ela pergunta na efeitologia, na página 21, terceira linha, os efeitos das emoções nas retenções e distorções mnemônicas. Se eu poderia comentar cada uma. Olha, as emoções, sabidamente, aí a turma da psicologia pode explicar com mais detalhes, mas a gente sabe na prática, pela autoexperimentação, que as emoções são muito favoráveis às nossas retenções mnemônicas. Acho que todo mundo aqui tem experiência sobre isso. O impacto de uma emoção faz a gente gravar, é como se o vínculo daquela experiência, quando tem uma emoção forte, fica muito mais relevante. Não é à toa que a gente tem aí os traumas emocionais, na verdade, que são mais difíceis da gente esquecer. E então, isso tanto pode estar ajudando a criar bagulhos energéticos e bagulhos pensênicos que vão impedir a nossa memória trazer por nós mesmos, trazer à tona o que é preciso, né? Como isso pode estar impedindo esses bagulhos energéticos e bagulhos pensênicos podem impedir a gente de lembrar o que a gente precisa lembrar de bom. Quer dizer, assediando a gente nesse sentido. Aí a gente está falando das emoções fazendo as distorções, né? Então, as emoções podem fazer as distorções, fazendo a gente só lembrar do que é negativo ou fazendo a gente carregar nas tintas o que a gente tem na nossa memória. E aí não precisa ir muito longe, na verdade. Aí a gente pode pegar a vivência aqui dessa nossa vida, na nossa infância, ou de algum tempo atrás. Muitas vezes a gente tem problema de ter uma lembrança mais limpa, mais homeostática, mais evolutiva, porque a gente fica contaminado por retrolembranças, que são as nossas distorções mnemônicas. A gente distorce, a gente inventa coisas que não aconteceram de fato, ou a gente cria problemas no que não tinha de fato, né? Não acontece da gente, às vezes, entrar em contato com pessoas que você não vê há muito tempo. Aí, às vezes, você encontra uma colega de infância e, no meio da conversa, surge algum comentário. E pode ocorrer da outra pessoa tomar um susto com aquela... Não, mas isso foi assim? Não, não foi não. E aí você percebe claramente as distorções mnemônicas que acontecem. As distorções geralmente é de um lado só, não é dos dois. E você percebe claramente o quanto a gente mesmo estava totalmente equivocado com aquele fato ou a outra pessoa. Então é nesse sentido. E claro que também a gente tem que ver o lado positivo das emoções, ajudando a gente a reter a nossa memória, né? Os efeitos das emoções nas retenções. Aí a questão das emoções impactantes pró-evolução, que também ocorrem, né? Então, a gente ficar atento para isso, do quanto a gente precisa promover isso, né? Buscar emoções mais voltadas para os sentimentos e mais em prol da nossa evolução. Você quer perguntar? Boa tarde. Boa tarde. A dificuldade mnemônica impedindo a recuperação dos cons magnos Então, é na fatologia. Desculpa. Tá, as dificuldades, bom, nós todos na condição de pré-serenões, né, com a própria ressoma, né, justamente a gente tem essa dificuldade, faz parte da nossa evolução. E, então, o contraponto aqui, a inserção nesse verbete é que justamente, na minha opinião, a chega retrobiográfica, ela vem para ajudar a gente a suprir essas dificuldades mnemônicas.
porque é um problema praticamente generalizado. Poucas pessoas não têm esse problema. É bem verdade que não ter lembranças, a gente sabe que em muitos casos é uma bênção, né? Para a maioria dos pré-serenões. A gente não ter o acesso ao que a gente foi, o que a pessoa com que a gente precisa conviver, enfim, todo esse passadão. Mas, a partir de um momento, de um determinado momento, isso vai se tornando mais necessário e mais importante para a nossa evolução. Eu comentei ainda há pouco da ortopensata do professor Valdo, aqui colocada no final da divisão conformática. Que ele coloca que quanto mais você conhecer quem foi, melhor para você hoje. E aí a gente pode fazer a leitura disso para nós intermissivistas, tá certo? A gente, na condição de intermissivista, já está nessa fase, né, de precisar conhecer mais o nosso passado, para que a gente possa tirar mais partido disso e fazer mais assistência. Então, eu inseri nesse verbete propositadamente. Se a gente não tem ainda competência para ter uma retrocognição, ou retrocognições, né, mais precisas, mais específicas, e que a gente não possa ter por conta própria, espontaneamente, o que a gente gostaria assim de imediato, que a gente busque essas achegas retrobiográficas, que seja perceber mais, valorizar mais e usufruir mais do que a gente já vem conseguindo, né? Valorizar e fazer essa questão de ter atitude pró-amparador, que eu coloquei aqui em algum momento do verbete, que é buscar ter atitudes, ter posturas cotidianas mais a favor do nosso amparo de função, dos nossos amparadores, para que a gente possa conseguir acessar as achegas, merecer, vamos dizer assim, em função do que a gente pretende fazer com isso, e conseguir acessar. Clareou? Em verdade, isso que você comentou, de uma certa forma, eu traduzia já essa informação assim. No entanto, eu quis enfatizar pelo fato de linkar com isso, você não fez esse comentário, com a autopesquisa, né? Que quando você está mexendo nessas coisas, quando a gente começa a lidar com essas coisas, a gente melhora a nosso processo mnemônico, porque a gente começa a recuperar Vai o fio da meada. Né? E aí, é exatamente nesse link, quando eu li isso que você comentou, que eu quis ver se você tinha entrado nesse viés de vamos arregaçar a manga, então, e melhorar o processo mnemônico através de pesquisa, através de buscar mesmo, porque se você ficar parado, você não chega nesse processo. Mas olha, não, essa abordagem que você está falando está precisa, está correta. Inclusive, eu comentei um pouco antes sobre essa questão da importância da autopesquisa, né? Essa questão do Mater Pensene da autopesquisologia, e essa questão também dos fios condutores do aprofundamento da história pessoal. Exatamente. Então, para mim, isso está bem claro que essas achegas retrobiográficas que eu coloquei na frase enfática, elas surgem a partir dessa predisposição à reciclagem, né? A reciclofilia, do pesquisador empenhado, ou seja, elas não chegam à toa, né? Elas são frutos de um esforço de autopesquisa, ou de um esforço por algum motivo. Né? A gente brinca colocando que o amparador não dá ponto sem nó, não é verdade? Para que o amparador vai ficar dando alguma chega? Por que você vai ter um aporte retrobiográfico para não fazer nada com aquilo? Vai ficar se gabando, para ficar contando prosa que você teve um acesso ou contando que você foi isso ou aquilo em alguma vida? Né? Não, na minha opinião, não. Chega porque você está com alguma intenção séria, né? Você quer fazer reciclagem, você quer melhorar a sua condição de assistente, você quer
Você quer ser mais cosmoética, ser mais universalista. Então, isso tudo vem puxando aqueles fios da meada, né? Da sua memória pessoal. Então, concordo, você tem toda a razão. Está tudo interconectado. Né? Não chega, não chega à toa. Né? Agora, na estrangeirismologia, você poderia exemplificar o flash mnemônico? Olha, o flash mnemônico, eu penso que ele é bem comum. Ele tanto pode acontecer de alguma coisa da sua memória pessoal, quanto de alguma coisa extrafísica, quanto pode ser uma memória de uma vida aqui, dessa vida passada, atual, quanto de uma vida passada. Então, um flash mnemônico que eu tenho, por exemplo, muito instigante, que até hoje eu não consegui montar o puzzle holobiográfico, mas eu tenho um flash que muitas vezes, do nada vem uma tela, assim, vem aquele flash de um sapato, um tipo de sapato, um modelo de sapato, que eu nunca vi, eu não identifico com nada, nem com uma pessoa, mas é aquilo, e são vários. Se eu quisesse, assim, poder fazer desenhos de sapatos, vem assim, mas assim, com cor, com um negócio como se fosse um detalhe. Aparentemente isso é uma besteira, né? Perder meu tempo com... Mas, enfim, é relevante para mim esse flash. E tem também aqueles flashes dessa vida atual, que você identifica perfeitamente porque que... Não porque, mas que aquilo, que você já vivenciou aquilo. Então, os flashes, eles vêm das maneiras mais precisas e também mais rápidas, não é? Por isso que o nome é flash, ela vem do nada e você tem aquela informação. E então aí é importante também aquela velha técnica das anotações para que a gente possa em algum momento juntar essas peças, não é? E entender melhor por que aquilo está vindo, porque um flash mnemônico, ele pode ser uma chega retrobiográfica, vocês concordam? Eu até coloquei aqui naquela listagem, no item 2, flash ideativo. Por exemplo, a captação de uma tela mental instigante. Você pode ter. Isso pode ser retrobiográfico. Às vezes a gente não sabe exatamente. Dulce, eu acho que tive algumas achegas no momento assim, que eu fiquei em dúvida também. Eu até levei a minha hipótese para consecutivos, para ser avaliado, mas foi no momento de saturação, eu estava estudando muito. E aí é como se aquela informação chegou assim, e assim, mas será que é? Não, eu não vou ficar com essa dúvida, porque é muito, eu não vou conseguir lidar com ela. Aí eu escrevi exatamente tudo o que veio, aí eu enviei para consecutivos, e aí deu uma aliviada para mim fazer as minhas coisas, como se eu tivesse registrado o momento, né? Porque senão a gente acaba se perturbando com algumas informações, né? Pelo menos, né? Então, eu tive lembrei da minha retrocognição passada, que eu fui a minha bisavó, eu lembrava desde criança. Então, vinha as achegas, né? Vinham como sonhos. Aí eu tinha o sonho, a minha avó contava a história. Aí eu tinha o sonho, a minha avó contava a história da mãe dela. E eu achava aquilo muito estranho, eu achei isso que estranho. Eu chamava de babcia, né? A babcia está contando, que é a avó em polonês. Está contando a história que passou no filme, na televisão. Aí depois, eu era pequena, tinha uns 7, 6 anos por aí. Não passou na sessão da tarde, não passou na televisão esse filme. Eu assisti, eu sonhei. Aí, mas levei muito tempo para descobrir que eu tinha sido a minha bisavó, só com 16 anos. Mas eram vários... várias achegas. Várias achegas, só que eu não tinha... o que me ajudou muito, porque eu sempre escrevi diários. Então, desde os 12 anos eu mantenho diários. Então, esse hábito de escrever diário, essas achegas não se perdiam, né? Então, com 16 anos foi assim, eu e a minha irmã gêmea, que eu tenho uma irmã gêmea, então eu comecei a fazer experimentos para validar essa hipótese. Então, tinha uma tia-avó que estava muito doente e ela era cega, e eu e a minha irmã fomos visitar ela, que tinha sido uma das minhas supostas filhas, né?
E aí minha avó disse, não, vai visitar a tia Tereza, porque ela tá muito bem. Nós estávamos com 15, 16 anos, e a gente não conhecia ela. Conhecia, quer dizer, conhecia quando era bebê, assim, mas eu não me lembrava mais dela, porque ela tinha se mudado e voltou para Erechim. Gente, ela estava cega, mas ela me reconheceu a mim. Eu era minha irmã, e ela, tipo assim, me chamava de Wadna de Vushka, e a minha irmã não. E assim, daí a gente falou assim, você sai da sala e eu entro. E a gente ficou, depois disso eu fiquei muito mexida, e eu não consegui mais visitá-la, porque foi muito forte, gente. Porque na verdade era fazer uma experiência, sabe? Interessante. Então, depois eu encontrei outras tias-avós, fiz outras entrevistas, e foi bem interessante, sabe? Poxa, que bacana, interessante, sabe? Bem forte essa pesquisa, né? Sim. Bem bacana. E você tinha desde criança, né? As achegas. As achegas, Bacana. E tinha, isso, desde de criança. Só que como eu não sabia o que era isso, uma das que mais me impactou é quando a minha mãe me levou no cemitério para limpar o túmulo dos avós dela. Ela disse, Denise, a gente tem que cuidar dos antepassados e tal. Gente, eu fiquei muito brava com a minha mãe. Eu era super quietinha, calminha. E eu fiquei assim, mãe, eu tô aqui, cuida de mim, sabe? Aí quando eu pensei assim, aquilo como que desbagunçou toda a minha linha de pensamento. Como assim, cuida de mim? Dizer, Teresa, você está sendo muito egoísta. Aí eu comecei como eu devia ter o quê? Uns 12 anos nessa época. E aquilo marcou, né? Vincou até que eu lembro até hoje a reação emocional da época. Esse aí é um caso, né, da retenção, do efeito da emoção na retenção mnemônica, né? Bacana, muito bom. Eu estava vendo a sua enumerologia aqui e você trouxe realmente um número interessante de numeração de achegas. Eu estou sentindo falta, não sei se seria pelo seu estudo, seria interessante observar se teria como a gente priorizar achegas. Eu não vi priorizar, isso. Como assim? Por exemplo, a gente tem a tendência de banalizar muito as coisas. E a gente tem mesmo as achegas, principalmente quem lida um pouquinho mais cotidianamente com parapsiquismo. E me ocorreu até onde nós podemos pensar em valorizar mais aquilo que a gente está recebendo de achega. Com certeza. Olha, é o seguinte, se você olhar aqui em numerologia, na página 21. Aqui a ideia dessa numeração é justamente chamar atenção para isso. O que acontece? Eu concordo com você. Eu acho que nossa condição de intermissivista, a gente está bem... acho que todo mundo tem achega, né, retrobiográfica. E eu fiz essa listagem justamente... que eu penso que ela compõe assim o pacote nosso, né? Que é a chega despercebida, a chega rejeitada, desprezada, valorizada, vindo crescendo, né? Pesquisada, desvendada e potencializada, justamente propondo um crescendo do que eu penso que é a condição ideal da nossa relação com as achegas que a gente recebe. Foi lendo exatamente isso, que a enumerologia dessas achegas é que me veio a necessidade de indagar você se você pensou porque é muito comum nós banalizarmos essas achegas todas, mesmo às vezes aquelas... Às vezes é quase um soco, né, na gente. Claro, exatamente. A ideia de escrever o verbete foi exatamente para chamar a atenção. E as achegas estão aí, que a gente tem que pescar e considerar, anotar, escrever, pesquisar, valorizar. E isso é muito importante, é muito sério, porque é isso que vai ajudar a gente a compor as nossas autopesquisas, não é? E aquela questão que o professor Valdo sempre colocou, eu não vou lembrar agora do nome do verbete do professor Pedro Fernandes, ele tem um verbete que ele coloca, não sei se alguém vai lembrar, ele coloca aqueles 100 itens, como se fossem 100 itens para ajudar nas pesquisas de alguma retrobiografia que a gente esteja pesquisando. Então, as achegas vão ajudar nisso.
vão ajudar, podem ajudar a essas confirmações, né? Uma, outra, até que você pode confirmar alguma pesquisa que você esteja fazendo, né? Ontem, por exemplo, foi muito gratificante, um colega meu, um amigo, comentou que uma vez ele teve uma chega, ele estava fazendo uma técnica, alguma dinâmica ou algum curso, e aí a pessoa pescou no holopensene ali no holopensene do experimento, acessou uma palavra. E aquela palavra, aí ele registrou, claro, foi no campo dele. Ele chegou em casa e abriu uma revista. E deu de cara com uma matéria. Qual era o título da matéria? A mesma palavra. Então foi uma super achega para ele. E ali ele começou e viu quem propôs aquela palavra e quem foi aquele assunto ali. Enfim, tem todo um início. No caso, foi o início de uma pesquisa, pelo que eu entendi. Assim, não me aprofundei muito com ele. Mas pode ser o início, mas pode ser uma confirmação também, né? Então, é isso, ficar atento, né? Também foi bastante interessante, isso me chamou muito a atenção, pelo fato de eu ter uma sinalética que é recorrente, muito recorrente, ou uma achega muito recorrente no chuveiro, no banho. E anotar no banho fica um pouco complexo. E não é muito incomum eu ter mais de uma chega no próprio momento. Então, assim, às vezes uma parece ser mais importante que a outra e a gente tem uma tendência a banalizar também essas coisas, que é aquilo que você enumerou de uma certa forma aqui, fazendo essa conotação num crescente. Na numerologia, né? Exato. Quando a minha preocupação nesse momento, aproveitando essa numerologia sua, é se você achou um jeito de priorizar essas achegas todas que achegam junto. Olha, o que eu tenho tentado se eu percebo que aquilo tem dedo de amparador, que é algo amparado, eu tento aproveitar tudo, né? Se eu percebo que eu estava numa condição amparada, não tem como, não tem porquê não valorizar. Eu tenho tentado valorizar o máximo que eu posso. E é claro, entre o valorizar e o potencializar também tem uma distância, né? Então a gente vai tentando aí nesse crescendo, porque nem sempre a gente consegue ou dá conta ali, enfim. Mas eu acho que o ideal é a gente potencializar. Potencializar significa o quê? Botar você energia. colocar energia, pesquisar mais e usar aquilo de uma maneira evolutiva, né, em prol da assistência. É interessante, exatamente. Por isso que eu perguntei pelo priorizar. Porque colocar energia em alguma coisa é você passar a atuar com aquilo mais continuamente, né? E, em verdade, eu não posso fazer isso toda hora, porque eu já tenho um comprometimento cotidiano que já usa as energias necessárias. Então, mas vem aquela chega que, poxa, isso você precisa botar a mão. Vamos botar a mão nisso. Mas como? Entendeu? Pois é. Aí você tem que dar um jeito de priorizar de alguma maneira, né? Por exemplo, como? Vê aí seus trafores e coloque em prática. Pega o trafora aí, que é alguma coisa que seja mais fácil para você fazer. Você gosta de escrever? Então, escreve sobre aquilo. Porque a gente tem que pegar essas coisas que a gente tem mais facilidade para ajudar a compor algum outro problema. A falta de tempo, então eu não vou inventar uma outra coisa que vá me exigir muito tempo, não é verdade? Eu vou inventar alguma coisa que eu faça rápido, ou mais rápido. Eu posso dar o meu exemplo, então, como é que eu resolvi? Só um complemento, que a gente luta muito com uma coisa chamada parceria. Infelizmente, nem todo mundo acompanha a gente nas nossas achegas, sabe? Então, demora um pouquinho para o grupo se fazer. E é aí que a gente fica muito preocupado e toma um esforço
no início do movimento, né? Tá certo. Pra cima. Por exemplo, eu fui a minha bisavó, né? Então, eu estava dentro do conto. Como é que eu resolvi isso dentro do... Como é que eu interpretei a questão da chega e como é que eu resolvi isso? Eu tinha 16 anos, então a minha família não acreditava em nada disso. E seria até quem descobriu, na verdade, foi uma tia minha, e ela disse que eu não poderia ficar sabendo. Né? E aí eu disse para minha mãe, tudo bem, mãe, você não precisa me contar, eu já sei quem eu fui. E a partir de saber quem eu fui, saber o passado, é muito importante. Assim, quanto mais você conhece sobre quem você foi, melhor para você hoje. Então, alguns enfrentamentos que eu fiz na família, algumas crenças, algumas tradições que precisavam ser enfrentadas, eu fiz de uma maneira extremamente calma e pacífica, aquilo não me abalava, porque assim, fui eu que ensinei, então cabe a mim fazer o processo de reeducar. Então, eu não conseguia ficar magoada com ninguém, entende? Mesmo eles discordando de mim em algumas coisas que eram extremamente importantes para mim. Então, a questão da chega é isso, é você não se magoar com o outro e respeitar aquela posição, porque você tem a ver com ela, com aquele posicionamento. De alguma forma. Pois não. Estou com uma dúvida aqui. Como que a gente faz para perceber qual que é o limite entre a chega bem amparada e a autossugestão, a fantasia? Pois é. Isso já é um passo importante na questão da autopesquisa, né? E aí que eu acho que é muito interessante a questão do paradigma consciencial como um todo, porque a Conscienciologia oferece essas ferramentas todas. Só que a gente tem que ir aos poucos desenvolvendo vários itens, né, para a gente conseguir convergir para vamos dizer assim, uma excelência desses assuntos. Então, isso que você está perguntando tem a ver com a questão da sinalética, energética, parapsíquica, pessoal. Tem a ver com uma busca de uma intimidade com um amparador seu. Não sei se você é muito jovem, né? Você já faz TENEPS? Não, muito jovem, né? Estou procurando fazer. Então, por exemplo, conforme você, ou mesmo sem ser tenepsista, mas se você já tem alguma atividade mais direta na Conscienciologia, alguma atividade, por exemplo, no voluntariado, docência, enfim, você passa a ter mais intimidade com o amparador de função, porque você está ali convivendo no dia a dia, entende? Então, isso tudo vai te dando mais cancha para você ter mais certezas e menos dúvidas. Não tem uma fórmula para isso. E também eu acho que, eu penso que isso vai não crescendo. Se você não tem ainda, é natural a gente não ter tanta certeza. Mas quanto mais você vai se envolvendo e vai desenvolvendo as suas atividades, mais você vai tendo mais certeza e menos incerteza. Então, assim, coisa número 1, imbatível, é você buscar essa questão da sua sinalética, a questão da atitude pró-amparador, lembra que eu falei ainda há pouco? E aí você vai conseguir discernir melhor, tá? Dulce, Laura, eu queria fazer uma pergunta aqui na Paradoxologia, na página 22. Você fala lá, o paradoxo de esquecimento terapêutico ser pré-requisito para as retrocognições sadias futuras. Você falou um pouco antes, né, de que às vezes o esquecimento é providencial até um certo momento em que aquilo começa a aparecer. Mas eu queria entender mais esse pré-requisito, sabe? Por que tem esse esquecimento como pré-requisito para daí então vir as maduras, né? É assim, nesse contexto aqui da chega, se você tem uma lembrança no momento errado, você não está madura para ter aquela lembrança, aquilo pode atrapalhar todo o momento certo de você ter uma chega.
Então é pré-requisito nesse sentido, entendeu, Laura? De você, por exemplo, a gente sabe que tem assediador que faz você lembrar do que não era para você lembrar. Ele faz para te atrapalhar, entendeu? É no momento certo em que a pessoa vai ter a maturidade de lidar com aquela informação. Exatamente. Tá, eu tenho outra pergunta, é sobre os sapatos, na verdade, que você tinha comentado antes. Você teve um flash do sapato, né? Eu tenho alguns flashes, assim, sempre da mesma imagem, do mesmo local. Mas eu não liga a nada, sabe? Não sei qual é o momento histórico, não remonta ao lugar algum, assim. Eu queria saber, quando é um flash assim e é recorrente, como você vai atrás, sabe, para puxar o fio da meada? Ou você acha que a gente espera novos flashes que... Bom, Laura, eu assim, não sei te dar uma resposta precisa, mas eu penso que se você, por exemplo, uma coisa que comigo me ajuda, eu tento anotar, eu não tenho muita paciência numa hora dessa de ficar escrevendo muito, não. Eu gosto de fazer a síntese. Eu tento anotar o que tinha naquele contexto. Que contexto foi aquele que veio aquele flash? E para tentar montando o quebra-cabeça. Por exemplo, isso vem numa dinâmica, em que momento, quais os pensamentos relacionados. Exatamente. Entendi. E o qual foi a sensação que te deu, né? Porque acho que isso é o mais sério. Como é que você ficou com aquela informação? Você ficou bem, não ficou, foi neutro? E aí constituindo e configurando esse quebra-cabeça. E você acha que as que você fica bem são mais relevantes para buscar? Para pesquisar mais? Sim, porque as que você fica bem tendem a ser mais amparadas, né? Tá ótimo, obrigada. Não necessariamente, não é uma coisa direta, mas é uma tendência. Que às vezes é o ruim que aconteceu no passado para você não repetir, né? Exatamente, por isso que não é exclusivo, mas tem uma tendência, né? Obrigada. Tá? Agora, na pensenologia também... Não, pensenologia já foi. Na fatologia... Parafatologia. Poderia explicitar o parapós-fácil instigador? E também, no final da quarta linha, as fitoenergias sugestivas. Esse parapós-fácil instigador, o que eu chamei de parapós-fácil, é alguma coisa que acontece, não é bem os pós-fácios dos originais que o professor Valdo coloca. No caso, é uma informação específica que acontece depois que você escreve alguma coisa. É como se fosse um pós-fácil, porque é um complemento daquilo que você tinha escrito. E é instigador porque você para pensar sobre aquilo. Puxa, mas que história é essa? Que ideia é essa? Que informação é essa a partir de alguma coisa que eu já escrevi e já publiquei? É como se fosse algo que você não tinha conseguido perceber na época, ou que não era, ou porque você não tinha competência, ou porque não era necessário. E você passa a compreender depois. É alguma coisa que vem para esclarecer algo sobre o que você tinha já escrito e publicado. E na quarta linha, você poderia esclarecer sobre as fitoenergias sugestivas. É que as fitoenergias, elas podem suscitar ou elas podem sugerir achegas retrobiográficas. Então, pode ser as energias de determinada planta ou de determinado aroma, de determinadas ervas, ou algum tipo de jardim, de vegetação. Então, isso tudo é muito rico para a gente pesquisar e buscar usufruir, né? Principalmente para quem mora em cidade que tenha esse tipo. Geralmente tem, né? As cidades sempre tem. E você pode ter experiências interessantes, assim, de você ter aquela sensação de já ter vivido num local com aquele tipo de ambiente, ou com aquele aroma daquela erva, daquela planta.
Eu acho bem enriquecedor. Tem aquele caso do professor Valdo, né? Das árvores, né? Com uma árvore específica. Que ele teve várias vidas, né? Vidas, exatamente. Ô, Dulce, eu só queria comentar que eu sou do Amazonas, né, gente? Nós somos, né, Laura? E aí, uma vez, eu tô lembrando aqui, a primeira vez que eu fui no meio da floresta, nunca tinha ido, né? Criança, tinha uns 10 anos. Eu me vi em outro ego, assim, sabe? Era super aguçado, eu ouvia vários barulhos diferentes que eu nunca tinha ouvido, e aquilo aguçava os meus sentidos, assim, eu ficava procurando para saber, assim, me senti meio que selvagem mesmo. Falei, nossa, acho que eu... Agora, lembrando, eu penso que isso é a raiz indígena que eu tinha, assim, sabe? Esse modus operandi, né? Do local. Interessante, Laura. Eu também já tive sensações muito ricas na floresta amazônica. É que os sons são muito diferentes, né? Eles aguçam mesmo, instigam você a... Tem uma são energia... muitas cores, muitos tipos diferentes de plantas. Bem forte, bem impactante. Eu já tive também visitando locais assim fora do Brasil, algum tipo de planta, assim, dá aquele impacto, assim, puxa. Bom, tudo bem, Laura? Aqui na parafatologia, na página 21. Já falamos sobre a hidroenergia, né? Acho que aí já foi. Agora, na efeitologia, poderia expandir a autoidentificação dos efeitos da autobagagem holobiográfica na existência atual? Essa questão dos efeitos da autobagagem holobiográfica é exatamente você conseguir perceber alguma coisa que você já vivenciou, que você já teve experiência e conseguir identificar nessa vida. E isso não necessariamente ocorre através de uma retrobiografia completa. Isso pode acontecer através de uma chega retrobiográfica, tá certo? Algum insight, alguma inspiração, alguma atenção precisa que você tem sobre algum traço seu, por exemplo, ou alguma característica temperamental sua, que pode vir como uma chega retrobiográfica, ou seja, alguma coisa que você já traz de outras vidas e que você passa a identificar isso claramente na sua existência atual, que você tem aquilo. Então é como se complementasse ou confirmasse, por exemplo, alguma pesquisa que você esteja fazendo de uma retrobiografia. É nesse sentido, o link com a chega retrobiográfica. E ele pede para eu comentar o trinômio holobiografologia, holomnemônica e parageneticologia. Esse trinômio, na minha opinião, ele é ultra mega complexo, né? Porque ele aborda, assim, essas ciências que estudam, são só coisas muito densas, muito amplas, não é verdade? Mas que estão completamente interconectadas. E que vão compor a questão da seriexologia como um todo, né? Então, holobiografologia, ou seja, os estudos das nossas holobiografias. Holomnemônica, o estudo, a ciência da nossa holomemória. E a parageneticologia, a ciência da nossa paragenética. Então, isso tudo está completamente imbricado, interconectado. E, claro, que a chega retrobiográfica diz respeito a esses 3 itens. Com certeza vai acontecer em função dessas 3 ciências aqui, claro que de outras também, mas tem a ver com essas 3 abordagens. Por isso que eu inseri, eu achei bem pertinente aqui nesse caso. Aí a gente vê como que é complexo esse assunto, né? Outro dia, até não me recordo se foi no Círculo Mental Somático de sábado ou se numa mini tertúlia desse final de semana. Mas o fato é que foi comentado a questão da complexidade da seriexologia. E a gente tem a IC já, né? Felizmente, aí para ajudar a gente nesses estudos. Mas foi comentado, por exemplo, o professor Valdo comentou
que em algum momento ele fez uma pergunta até para não sei se alguém aqui presente lembra disso. Ele fez uma pergunta para uma consciência evoluída, um serenão, se não me engano, e foi colocado da seriexologia ser uma especialidade, ser das mais complexas, ou uma das mais complexas que a gente tem para estudar, né? Que justamente ela pega esse trinômio, não é verdade? Como que você relaciona a chega retrobiográfica com a questão da identidade extra? Porque tem uma outra experiência do professor Valdo, que ele fala de uma projeção com uma série de pessoas, que foi aí que ele se ligou da questão do Zéfiro. Isso é um exemplo de a chega retrobiográfica. Mas eu penso que no caso já extrapolou. Porque a chega é como se ela fosse algo mais para o nosso nível evolutivo. Eu penso que na condição aí de um Zéfiro, ele já extrapolou isso. Ele tem a pessoa a partir de um determinado momento, ela já passa a ter tanto acesso e tanta informação precisa, autorretrocognitiva, ou a questão da pangrafia, que ela acaba, isso já fica pequeno, entende? Mas não quer dizer que não ocorra. Claro que pode ocorrer. É claro que pode ter uma chega de um serenão, de uma CL, enfim, não que a gente não possa ter. Claro que a gente tem. Mas quanto mais avançada é a consciência, mais o pacote parafenomênico, ele é múltiplo, ele é pluri, né? Então, essa coisa mais pontual, precisa de um amparador, citando ali, explicitando para a gente, eu acho que vai ficando mais raro, entendeu? Você concorda comigo? Sim. Faz sentido, né? Inclusive, essa questão da identidade extra, eu acho que pega também a responsabilidade que a pessoa passa a ter com aquele você grupo. perguntou sobre a identidade extra, sim. Com certeza, independentemente do nível evolutivo, é claro que a gente pode ter mais acesso, ou acesso a uma identidade extra, ou início desse acesso, ou a confirmação por uma chega, com certeza. E também, com certeza, tem total relação com a responsabilidade, né? Você tem toda a razão. Agora, aqui ela pergunta qual atitude ou conduta desenvolver para conquistar o merecimento da chega parapsíquica. Bom, eu penso que são duas, a postura reciclofílica, né, e assistencial. Eu penso que essas duas coisas, né, de você querer qualificar, a intenção da qualificação assistencial, acho que em primeiro lugar, eu acho que é o traço mais sério. E ela pede para eu correlacionar o CPC, favorecendo a incidência de achegas. Claro, como você vai querer ter achega, ou ter mais achegas sem cosmoética? Não existe, é incompatível. Então, quando você busca desenvolver o seu CPC e melhorar o seu CPC, vivenciar, você vai favorecer a incidência de achegas. Por que eu relembrei que eu tinha sido a minha bisavó? Porque eu vivia mediando conflitos, né, na época, quando era criança. Eu precisava ajudar, digamos assim, porque eu via que não tinha motivo de conflito. Só que como é que eu ia ajudar as pessoas que eram adultos, eram maiores que eu, digamos assim. Interessante. Então, eu precisava, foi chegando para eles me darem crédito e eu pensar, e recuar um pouco e pensar no que eu estava falando. Talvez eles acessaram essa informação, meus parentes, antes do que eu. Interessante. E eu só confirmei porque eu já tinha uma série de achegas. Uma delas, inclusive, era quando eu acordava de manhã, quando era tipo 13, 14, eu me via sempre grande e grávida. Sabe, mas que estranho, Tanise, você quer... Eu fazia muita dieta, porque eu tinha medo, porque eu achava que eu ia ficar gorda, entende? Então, eu fazia muita dieta, minha mãe ficava brava comigo, então, por quê? Mas isso era porque a minha bisavó teve 11 filhos, não, 11, 12 gravidezes e 9 filhos. Então, a vida dela passou o tempo todo grávida, né? E ela morreu cedo, então, 50 e poucos anos. Então, esse dado eu acho que é interessante, porque era justamente... bem relevante. Bacana seu depoimento.
Agora ela pede se eu posso elencar cláusulas imprescindíveis ao CPC para favorecerem as achegas. Bom, eu já falei aqui duas, né, mas eu penso que tem uma que é fundamental, que é você a questão da não negligência aos aportes amparados, né? A gente não negligenciar, isso é uma boa cláusula aí para ajudar essa questão das achegas. E a questão da priorização, né? Da priorização interassistencial e não no EGão, né? A gente comentou aqui anteriormente. Para que ter informação se você não é para você retribuir aquilo, né? Bom, aqui na estrangeirismologia, você poderia comentar um insight providencial? No início desse ano, recebi alguns insights retrocognitivos comprobatórios. E essa questão justamente de você ter um insight providencial no sentido de ser aquilo que você precisa para te ajudar naquele momento evolutivo. Às vezes a pessoa não está bem, ou a pessoa está com algum travão para ela fazer mais assistência. Nem ela citou o caso, né? E você tem aquele insight pontual, preciso, que destrava o que você precisa fazer. E aquilo vai ajudar a você potencializar a sua assistência. O que seria a interseção do fidus achatus extrafísico? O fidus achatus é um verbete, aliás, do professor Valdo. Fidus achatus é um fiel amigo. E a interseção do fiel amigo, justamente extrafísico, é o nosso amparador predileto, né? Não que nenhum não seja predileto, mas é que tem aquele que você tem mais afinidade, por exemplo, o amparador da TENEPS. Então, você pode perceber claramente a interseção desse amparador fazendo uma achega. E gostaria que você comentasse o binômio vulnerabilidade somática, perenidade mental somática. Esse binômio, ele enriquece a achega retrobiográfica. Em primeiro lugar, porque é a nossa vulnerabilidade somática que nos exige que tenhamos achegas retrobiográficas. Nosso soma é perene, a gente perde a memória intrafísica, cai no esquecimento e precisa ter o acesso àquela retromemória. E a perenidade mental somática é justamente o que nos faz manter aquela informação, o que nos faz rememorar o nosso com magno e que nos dá a maturidade também para a gente conseguir receber as achegas retrobiográficas. E tem uma pergunta aqui sobre os labirintos, o enfrentamento do labirinto conscienciográfico. É que a achega retrobiográfica, ela pode ajudar a gente a enfrentar o que eu chamo de labirinto conscienciográfico, que muitas vezes, ao a gente definir, escrever alguma coisa, ou quando a gente tem vários temas para escrever, a gente não fica em dúvida. Eu vou escrever sobre o quê? O que é prioridade para mim? Que aí eu chamo de labirinto conscienciográfico. E a achega retrobiográfica pode ajudar. Olha, de repente, assim, alguma vivência, algum insight sobre alguma coisa do nosso passado que precisa ser ajustado, ele pode ajudar nesse enfrentamento aí do labirinto, né? Labirinto porque ele tem uma saída, né? É um labirinto entre aspas porque tem uma bela saída sempre. Não chega a ser um labirinto de verdade. Mas todo labirinto tem uma saída, né? Mas enfim, é entre aspas. É entre aspas porque ele é conscienciográfico. Já merece uma aspas aí. Agora, aqui na paradoxologia, o fato paradoxal de os mais carentes terem menor lucidez quanto à atuação do amparo extrafísico. É o que eu falei ainda há pouco. Quando a pessoa tem muito parapsiquismo, já é mais avançada, mais evoluída, ela não necessariamente precisa ter aquela achega ali que um pré-serenão, por exemplo, precisa. Mas, ou seja, o pré-serenão é mais carente, então ele tem menos lucidez, então, por exemplo, ele pode estar desperdiçando uma achega amparada, não é verdade? A pessoa é menos lúcida, ela precisa, mas como ela não tem muita lucidez, ela desperdiça, ela não tem competência para perceber a atuação do amparo extrafísico muitas vezes.
Não tem aquela questão das dificuldades recíprocas? Da dificuldade nossa e dos amparadores, né? Quer perguntar? Você já falou antes, mas se pudesse voltar um pouco nesse assunto, você fala várias vezes no verbete da mania de menosprezar as informações relevantes em maniologia, e na numerologia também fala da chega desprezada. Você falou de ter discernimento, de tentar montar esse quebra-cabeça, mas como que foi para ti no início, assim, de conseguir linkar? Porque às vezes é muito sutil, às vezes é uma ideia, às vezes é num laboratório, numa dinâmica que te remete a um país, um livro, o que seja, mas como que você foi tecendo, sabe, essas informações? Poder trazer um pouquinho da tua experiência? Tá, então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu não me considero nenhum AIS nesse assunto, não. Eu também estou aí na experimentação. Mas o que eu posso dizer é que o que eu já percebi que me ajudou muito é buscar não negligenciar aquilo que chega. Porque o que chega, eu no passado, eu tinha essa tendência. Vinha aquela ideia, aquele insight, e eu não ligava para aquilo. E eu percebi com o tempo que aquilo era chega amparada, e que aquilo tinha a ver e que era muito importante para mim. Então, uma coisa séria é realmente você levar em consideração aquelas informações que chegam. Nem achar que é imaginação sua, que é invencionice, que é você que está criando aquilo, mas ter postura autocientífica. Isso eu penso que é o mais sério. Também não usar o princípio da descrença. Então, essa postura autocientífica de registrar e de levar em consideração e de não negligenciar, eu acho que é o que sintetiza. E com isso você vai confirmando ou descartando. Certo? Isso vem com a prática, vem com o tempo. Você vem num crescendo. Não importa o nível que você consiga hoje. O que importa é que você consiga ir acrescentando. Você não se sinta estagnada nas suas pesquisas. Entendeu? Aí eu acho que a gente vai num crescendo, né? Você aqui, poderia fazer uma pergunta? Claro. Aqui na página 23, na autopesquisologia, você poderia ampliar essa clara evidência facial? Não sei se você já comentou. Então, essa clarividência facial, eu não comentei não. Ela pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, nos experimentos, nas dinâmicas, no próprio acoplamentário, não é ultra comum a gente ouvir? Sim. Ou alguém viu alguma imagem, ou teve alguma tela mental sobre alguém, ou você mesmo sobre alguém, ou sobre você. É isso que eu queria saber. Ou uma palavra que alguém pesca no campo da pessoa, no caso aí de clarividência, né? Então esquece a palavra. É visual. Inusitada. Né? Não é isso? Mas uma dinâmica de duas pessoas, né? Às vezes no complementar tem mais gente que possa eliminar algumas coisas, né? Ou confirmar, né? Tipo assim, 3, 4 pessoas falaram a mesma coisa. Mas quando tem uma dinâmica, igual teve do fórum da Emily Hobhouse, né? Que o Pedro fez a dinâmica com dupla, o que é da pessoa e o que não é dela. Por exemplo, ela viu uma Então, eu não posso te falar, olha, não tem regra para isso, porque vai depender, tem aquela coisa do espelhamento, né? Você pode ver na pessoa alguma coisa que é da pessoa, que é seu, ou que não é de nenhum dos dois. Se você está numa dinâmica propícia para isso, como eu penso que foi essa que você participou, a tendência é que seja, que tenha a ver com vocês que estão ali na experimentação. Mas daí é aquela questão que a gente falou ainda há pouco para ela. A dica é postura autocientífica. É você anotar e inserir aquilo nas suas autopesquisas. Não adianta você anotar e engavetar. Você precisa inserir na sua, vamos dizer assim, no seu rol de autopesquisas. Entendeu? Para você conseguir linkar. Vai que você participa de 20 dinâmicas. E na maioria delas, ou em várias delas, aparece a mesma personalidade, ou o mesmo visual, vamos dizer assim. Antes pode não ser uma personalidade conhecida, mas de ter a mesma aparência física.
e são pessoas diferentes que participam. A que conclusão você pode chegar? Puxa, tem a ver comigo, parece que tem a ver realmente comigo, porque são pessoas diferentes, a questão reincide, então está confirmando que tem mais a ver comigo do que com os outros, não é verdade? Então, por isso que a gente fala tanto. Tá? Mas se você não registra, principalmente nesses momentos dos cursos, das dinâmicas, de mini descoincidência ou descoincidência, você tende a esquecer mais fácil. Né? Então, é bom realmente essa questão da anotação para o cotejo, tá certo? Bom, aqui a gente já respondia essas duas. E ela pergunta sobre os fios condutores do aprofundamento da história pessoal, aqui na Fatologia, 8ª linha. E na 9ª linha, também sobre os neoposicionamentos existenciais a favor do complexis. Então, os fios condutores é o que a gente comentou anteriormente. Conforme você tem as achegas e você faz as pesquisas, você consegue ir acessando outras informações e aquilo também vai ajudando na sua memória. Às vezes você pode ter alguma achega que leva você a outras bifurcações, ramificações pesquisísticas. É nesse sentido. E a questão dos neoposicionamentos justamente entra a problemática da responsabilidade. Né? O autoconhecimento exige e leva a gente exige da gente neorresponsabilidade, tá certo? Para que você vai se autoconhecer melhor se não for para ser mais responsável, em primeiro lugar, com você mesmo, de não repetir o que você já errou e procurar melhorar daqui para frente e tirar partido disso com os outros, né? Então, isso conduz você para neoposicionamentos existenciais a favor do seu completismo, claro. E na parafatologia, não, esse eu já falei também, que é o dedo na ferida retrossomática. Na pensenologia, no final da 4ª linha, a corrente pensênica promovida pela achega retrobiográfica é o fato de encontrarmos o fio da meada da nossa holobiografia. Bom, eu penso que não que seja a única, mas ela é coadjuvante, pelo menos, né? É interessante, é um fator importante para essa corrente pensênica, porque eu penso que justamente essa corrente pensênica que vai ajudar aí a gente a acessar, não é? Eu penso que é importante, sim. Agora, é claro, você pode ter esse fio da meada e acessar aí a holobiografia sem necessariamente ter uma achega, né? Uma coisa não anula a outra, claro. Mas, enfim, eu acho que é bem importante essa achega. E também sobre os efeitos das emoções. Quais as suas dicas, né, sobre esses efeitos das emoções nas retenções e distorções mnemônicas? Quais as suas dicas para convivermos bem com nossas emoções sem que nossa memória seja afetada para pior? Bom, a minha dica é que a gente consiga, imediatamente após perceber que as nossas emoções momentâneas não desceram redondo no nosso micro-universo, a gente conseguir trabalhar o quanto antes, o quanto mais cedo a gente trabalhar aquela questão básica mesmo, né? Em primeiro lugar, mexer com as energias, repensando aquela emoção que não está redonda. Tentar racionalizar sobre aquela emoção, porque isso pode ajudar muito também. Por que eu fiquei dessa maneira? Por que isso me deixou nesse estado? O que está pegando para esse negócio ter azedado a minha emoção? Por que isso está tão tóxico em mim? Por que isso está me intoxicando tanto? O quanto antes a gente conseguir mexer, mobilizar, movimentar de alguma maneira, melhor. E claro que o quanto antes vai se acumulando e vai conseguindo aumentar o nosso espaço de tempo sem emoção tóxica. É claro que isso é quase impossível nessa condição de pré-serenão, mas
que isso aumente, que a toxicidade vá se reduzindo e que o tempo de menos toxicidade vá aumentando, tá certo? Thaís, você quer perguntar? A gente tem pouco tempo, mas ainda dá. Queria saber, Dulce, se, assim, eu cheguei agora no final, mas eu entendi que essa chega seria uma pista, isso? Essa chega é uma pista, Thaís. Tá. Mas pode ser uma palavra, uma ideia. Pode ser tanto, vamos dizer assim... Alguma coisa assim mais precisa, sabe? Então, tal profissão, tal condição no passado. Então, é uma pista quente. E aí uma que pista boa, assim. Existe a chega falsa? Claro. Existe. Claro, é o que eu comentei com ele ainda há pouco. A chega, ela faz sentido no nosso nível evolutivo. Se a gente ainda tem ruído parapsíquico, de achismo, por isso que a questão da autocientificidade, do princípio da descrença, da criticologia é muito séria. Entendi. Né? A gente ter esse discernimento. Balancear. Né? Porque eu pensei em duas situações, né? Uma nela falsa em si, e na outra é essa questão da distorção, né? Daí a gente não interpretá-la corretamente. Às vezes ela não é falsa, né? Mas a gente é que dá uma cara, né? Vamos dizer assim, uma roupagem. Né? Pois é, Thaís, mas por isso que eu penso que... E por isso que eu quis denominar chega. É a chega... De uma aproximação, né? É um aporte. Mas aquilo exige uma autopesquisa. Aquilo exige que você corra atrás daquela informação. Eu pensei, não. Porque eu penso também que um amparador, ele não vai ficar... Dando nada. Não é essa coisa gratuita, exige um nexo e uma postura proativa sua também. Porque eu já tive algumas achegas, né, no passado, e eu assim, negligenciei, não. Na verdade, eu escolhi não pesquisar, por questões pessoais, né, alguns travões. E recentemente voltaram a aparecer, e eu estou sentindo vontade de vamos dizer assim, entrar, né, na pesquisa. Então, eu achei interessante também a questão do timing da gente, né? Sim. Eu não sei se você estava aqui na hora que eu falei da numerologia do verbete. Não. Depois você dá uma olhada, que é justamente esse crescendo. Às vezes você negligencia, às vezes você menospreza, às vezes você desperdiça, até que chega o ponto que você... Não estou falando da mesma chega, mas pode ser a mesma chega, mas pode ser a sua condição existencial, de você passar a valorizar mais as achegas, entendeu? Que eu penso que é a proposta, né? É o mais correto. Se é uma achega genuína, vamos dizer assim, se é de amparador, que seja valorizado ao máximo, não é verdade? Ô Dulce, tem uma achega também que a gente vê muito aqui no CAEC, que é da Consim mais lúcida, que promove essa achega conscientemente. Sim. Com certeza. Com certeza, totalmente. Totalmente, você tem toda a razão. Os amparadores utilizam, né, as consins lúcidas intrafísicas, ou mais lúcidas que a gente, né, para fazer a chega chegar. Agora, na página 20, na estrangeirismologia, você pode auxiliar sobre o flash mnemônico, a gente já comentou, e como o flash mnemônico pode auxiliar na estrutura do puzzle holobiográfico. A gente já comentou aqui essa questão das anotações, da questão da associação de ideias, que com o tempo também a gente tende a ir aumentando, né? A nossa memória vai melhorando, a nossa perspicácia pesquisística. Conforme a gente mais vai pesquisando, fazendo autopesquisa, essa perspicácia ela vai aumentando. E então a gente vai tendendo a ter mais sagacidade para montar um quebra-cabeça idealizado, né? Porque não tem isso, a gente pode ter aquela, não, acho que isso faz sentido, tal condição, e aí a gente vai montando até que isso compõe o tal do puzzle holobiográfico, que é outra condição
bem séria, bem complexa. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que essa expressão foi cunhada pelo professor Pedro Fernandes, se eu não estou enganada. E eu queria aqui fazer uma retificação. O verbete que eu citei dele, que eu não lembrava o nome, é o cobaia serexológica. E alguma coisa assim. E então é isso. Esse verbete é bem interessante, ele tem 100 itens ali. É a questão do quebra-cabeça holobiográfico, que todos nós temos, né? Todo mundo tem uma holobiografia e tem um quebra-cabeça por trás disso a ser desvendado, tá certo? E a questão da holotecologia, a importância da holoteca para as pesquisas holobiográficas, retrobiográficas, a questão da condição cultural, sociológica, histórica, com o nosso passado. Isso tudo vai estar ajudando e influenciando as nossas pesquisas, né? Para quem tem oportunidade, a ida aqui na holoteca do CAEC, o próprio holociclo, são ambientes muito propícios, aliás, para a gente ter as achegas aí com os livros, os dicionários. Eu uma vez tive uma experiência muito interessante no holociclo, a partir de um dicionário. Então é isso, pessoal. O nosso tempo esgotou. Eu agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, as perguntas e uma excelente segunda-feira gordíssima de neoideias, de neoachegas para vocês, tá certo? E muito obrigada a todos e vamos aos nossos comerciais tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 14 perguntas online. Temos 4 recados. Adriana, curso Leitura Lúcida. Tanise, segunda semana Paracientífica da Conscienciologia. Eduardo, curso Parapoliticologia. Keiko, programa Verbetografia. Boa tarde. Em nome do CAEC, eu convido vocês a participarem do curso Leitura Lúcida. É um curso para quem quer aprender a ler otimizadamente livros de filosofia, de história, de saúde, de vários outros temas. E também ajuda a gente a aprender a ler dicionários, artigos, como ler mais otimizadamente também na internet. Pois sem técnica, a gente pode perder muito tempo na internet. É um curso dinâmico, com aulas presenciais ou à distância, e aulas gravadas com 20 especialistas de diferentes áreas do conhecimento. Venha aprender a ser um leitor lúcido. Maiores informações no CAEC, telefone 045-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos os tertulianos e os teletertulianos a participarem da segunda semana Paracientífica da Conscienciologia, a qual é o evento anual de pesquisadores das ICs, dos colégios invisíveis e bem como pesquisadores independentes. Também será realizada nessa semana o primeiro colóquio Interparadigmas. As atividades da semana objetivam a cosmovisão das pesquisas, dos métodos, em primeira pessoa, pelos participantes. A ciência é uma atividade coletiva. Contamos com sua participação. Enviem suas pesquisas até o dia 31 de março. Informações no site da revista interparadigmas.org.br. Programem-se e venham participar. Olá, pessoal. Boa tarde. Você está pronto para promover os primeiros resgates extrafísicos complexos do seu grupo karma mais antigo? Qual a concretude da sua autonomia consciencial? Essas são perguntas, são questionamentos que nós vamos debater, vamos discutir no primeiro curso da CCCI, voltado para o desenvolvimento da pré-intermissiologia. O curso é o Parapoliticologia aplicada à pré-intermissiologia. A parapoliticologia é a ciência da autonomia consciencial. Essa ciência ela é fundamental e ela se desenvolve junto com a proexologia. Se nós copiamos os outros, nós não estamos executando a nossa programação existencial. Então é importante esse questionamento. Eu penso por mim mesmo? Nós montamos um curso de 3 módulos, sendo o primeiro módulo online,
começa agora em março, no dia 6 de março. São 8 aulas, entre elas a aula, por exemplo, de liberopensenidade, a liberdade pensênica, o juízo crítico, do professor Laênio Loche. A aula de estadismo, universalismo e interassistência, do professor Gustavo Vieira, entre vários outros professores. No primeiro módulo presencial, em abril, né, de 10 a 12 de abril, nós vamos trabalhar o processo de confrontação da realidade intraconsciencial do aluno com essa realidade de onde ele pode chegar. E o objetivo desse segundo módulo é trazer para o aluno essa realidade dele, os desafios que ele precisa traçar para ele próprio, para se superar e chegar num processo de liderança mais madura. Então, nós vamos para o terceiro módulo em maio, do dia 22 ao 24 de maio, que é um módulo consciencioterápico. E nesse módulo nós vamos trabalhar as principais travas intraconscienciais, aquilo que dificulta a pessoa a exercer a sua liderança perante a própria programação existencial. Então, é a pré-intermissiologia para a pessoa se preparar agora. As inscrições ocorrem no site da Apex, www.apexinternacional.org. O valor é R$ 650, os 3 módulos, e você pode fazer em até 6 vezes pelo site da Apex. Obrigado. Boa tarde. Convidamos os tertulianos e os teletertulianos para o programa Verbetografia da Enciclo Sapiens, para ser completista a partir da autoinclusão verbetográfica no máximo, na Mega Gescom Grupal, que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Esta turma é na modalidade EAD, à distância, com aulas online às quintas-feiras à noite, para fazer o acompanhamento semanal da sua produção verbetográfica e também para tirar as dúvidas. O curso oferece também aulas gravadas que podem ser baixadas e assistidas várias vezes. Otimize o aproveitamento do curso, tendo o seu título aprovado antecipadamente, escrevendo para títulos, sem o acento e S, com S no plural, @enciclosapiens.org. Enciclosapiens com Y e 2 S. E para inscrição, procure a recepção do CAEC por telefone 45 3525 2652 ou escrevendo para caec@caec. Lembrando que o curso tem duração de 3 meses e você conseguindo acompanhar semanalmente com regularidade o curso, você terá o seu verbete praticamente pronto, né, para enviar para revisão no final do curso. E esse curso também pode ser repetido, né, pode ser refeito pelos reciclantes com desconto de 25%. Então, aguardamos vocês e obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Verbetografofilia, na especialidade Enciclopediologia, da verbetógrafa Tatiana Lopes. Boa tarde a todos.